Então, como falava antes, estamos vivendo tempos difíceis, amém? Tempos de vermos coisas que creio que nenhum de nós aqui viu antes. Coisas que realmente impactam, coisas que realmente entristecem o nosso coração, mas também é um tempo de nós refletirmos, de nós olharmos e pensarmos e analisarmos tudo isso que tem acontecido. Porque, meus amados, se tem uma coisa que é fato, nada é por acaso. A palavra de Deus, ela fala que o sol, ele nasce para o justo e para o ímpio. O sol, ele nasce para todos. A chuva, ela cai para todos. E não importa se é homem, mulher, se é filho de Deus ou não é filho de Deus, todos nós, independente da fé, da nossa crença, nós vamos passar por provações. Não é o que nós temos falado nos últimos dias aqui, sobre provação? Será que é à toa que isso vem, Deus tem trazido essa palavra? Alegrai-vos na provação. É fácil? Não, não é. E eu quero ler com vocês um texto que está lá em Romanos, capítulo 1, verso 18. Olha o que a palavra do Senhor, ela tem para nos ensinar, tem para nos trazer clareza e entendimento acerca também de todas as coisas. A ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Por que isso? Porque os homens, eles detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles invertem a justiça. Eles trocam a verdade. Eles mudam a realidade. E infelizmente a gente vive tempos e não só de chuva, mas também de muitas outras coisas que nós vamos percebendo que as pessoas, elas estão sendo colocadas uma contra as outras. Esses dias eu estava olhando um edital, e no edital dizia, olha, tal classe vai receber tantas oportunidades, tal classe recebe tantas oportunidades, tal classe recebe tantas oportunidades. A própria mula do mundo hoje já está trazendo divisão para a humanidade. Colocando divisão entre homem e homem, mulher e mulher. Fazendo separação, fazendo divisão entre a própria família. Hoje é classe para isso, hoje é classe para aquilo, hoje isso é assim, aquilo é assado, separando. Colocando homem contra mulher, colocando uns contra os outros. Sim ou não, gente? Sim. E o texto fala que a ira de Deus, quando é que alguém fica irado? Por que você fica irado? Você já parou para pensar? Por que você muitas vezes se ira? Fica raivoso, né? Indignado na sua vida. Porque alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está conforme aquilo que você acredita ou pensa. A ira de Deus, ela se revelou, porque aquilo que é o padrão de justiça, aquilo que é o padrão de verdade, aquilo que Deus estabeleceu para o homem como criador dos céus e da terra e de tudo que existe, a ira de Deus, a indignação de Deus, a revolta de Deus, ela veio, ela se manifesta do céu contra a impiedade e a perversão dos homens, os homens pervertendo, os homens tornando aquilo que é certo, errado, invalidando a verdade de Deus. E então a ira de Deus se revela, porque os homens que deveriam ser guardiões da verdade, cumpridores da verdade,
tementes a Deus, obedientes ao Senhor, eles acabam se tornando injustos, ímpios, pervertendo aquilo que é certo e tornando aquilo que é certo errado. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. E não é um privilégio nosso aqui, somente do nosso estado ou da nossa nação, mas isso tem se tornado muito comum no mundo afora, em diversos países. Infelizmente, e a gente tem visto o que aconteceu aqui, já vem acontecendo há muito em outros lugares. E eu tenho certeza que vocês sabem disso. Porque vocês devem acompanhar a mídia, devem acompanhar a televisão, devem acompanhar a rede social, cada vez mais notícias a respeito do que tem acontecido aqui. Aconteceu agora recentemente, na última semana, e está acontecendo, vem acontecendo no mundo afora. Mas não é isso que Deus gostaria, mas por causa da perversão do homem, é o que acaba que muitas vezes vem acontecendo. Tiago 1, a partir do verso 19, nós temos falado sobre o livro de Tiago, que é um livro muito especial, onde Deus, ele trata coisas com o ser humano, daquilo que o ser humano perverteu, para que o homem possa se ajustar. Que nós falamos aqui antes, recebendo os irmãos como novos membros do ministério, é exatamente a questão de que quando nós passamos a conhecer a Cristo, qual é o propósito, qual é o objetivo? É que nós começamos a caminhar um novo e vivo caminho. Que caminho é esse? De Cristo. O caminho da verdade, que vai nos levar a uma vida, e uma vida plena. Jesus, ele disse, olha, eu vim, para quê? Para resgatar o que se perdeu. E o que se perdeu no homem? Uma boa gestão de vida. Um bom governo de vida. Um bom padrão que não é pervertido, que não é invertido, mas aquilo que Deus reservou e preparou para o ser humano viver. Porém, estas coisas vão distorcendo e vão pervertendo, fazendo com que até os sonhos, os melhores sonhos que Deus tem para você e para mim, eles venham não acontecer. Eles venham a não se realizar. Por quê? Porque a gente acaba não sendo sábio o suficiente para ter um bom governo de vida, cuidar bem da nossa vida, cuidar bem da nossa família. Quantos aqui provavelmente devem conhecer famílias que hoje estão tristes, que hoje estão desestruturadas, por quê? Porque houve uma divisão na família. Um filho lá, porque não deu ouvido para o pai e para a mãe, está internado agora. Ou se perdeu, está preso, está nas drogas, está na rua. Você conhece alguém assim, gente? Você conhece? É ou não é triste? Porque quando o homem não tem sabedoria do alto, para cuidar da sua casa, para ser um bom gestor do seu lar, da sua família, da sua própria vida, a ira de Deus ela vai se revelando nas nossas vidas, fazendo com que as nossas ações, nós venhamos a cumprir o que a palavra diz, que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então vamos ler ali o livro de Tiago, capítulo 1, verso 19. Olha o que diz ali. Olha que grandes palavras de ensino o irmão Tiago ele traz para nós. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se... Olha como ele começa. E eu quero que vocês tenham isso em mente. Sabeis estas coisas, meus irmãos, meus amados irmãos. E sabe por que eu entendo que ele também fala assim? Porque o que ele vai falar vai doer. Mas ele está falando com amor. Ele está falando para que a vida daqueles que ouvirem essa palavra possam entender que não é por acusação, não é para opressão, não é para diminuir, não é para desfazer
o irmão, mas é para ele entender e se sentir amado, que aquilo que ele vai falar pode até doer, e dói quando a gente se machuca, não dói? Mas quando o remedinho é certo, cura, não cura? Cura. Cura. E ele disse, todo homem, então, esteja pronto para ouvir, esteja tardio para falar, e tardio para irar. O que ele diz? Olha só, pronto para ouvir, mas tardio para falar. Por que será que ele fala isso? Porque tem alguns que atropelam, né? Fala antes de ouvir. E porque fala antes de ouvir, acaba se irando. Porque não é pronto para ouvir. Porque não espera. Mas a língua está solta. Ele está falando de 3 áreas da nossa vida aqui. Ele está falando do ouvir. E o ouvir, diz a palavra de Deus, que é pelo ouvir que vem a nossa fé. Nós precisamos aprender a ouvir. Porque quando nós somos bons ouvintes, amados, nós conseguimos entender melhor as coisas. Agora, quando nós não somos tardios para falar, e a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando nós não somos prontos para ouvir, mas a nossa boca fala prontamente, nós acabamos muitas vezes atropelando e falando fora do tempo. E às vezes o que nós falamos vai o quê? Atropelando algumas coisas e vai impedindo que a gente passe bem. Porque quem está irado passa bem? Não, né? Quem está irado fica como? Chuta o pau da barraca, né? Briga, buzina às vezes demais, bate a porta, xinga sem querer querendo. É ou não é? Porque está irado. Quem está irado, às vezes, não tem controle. E esse é um lado do ser humano, que é o lado emocional, que muitas vezes, por não entender isso, fala demais, fala fora do tempo, fala o que não deve. E aí, a sua vida, em vez de melhorar, ela vai piorando. E ele continua, amados irmãos, amém? Amém? O que ele continua? 20. Porque a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Você é irado, você faz tudo certinho. Você é irado, você ama. Você é irado, você fala só coisa boa. Fala só o que deve falar. Não. Porque o homem irado, a pessoa, quando ela se ira, ela não consegue produzir aquilo que é justo, aquilo que é de Deus. E nisso acaba se perdendo. Tanto que a palavra também diz, irai-vos, mas não pequeis. É fato que nós vamos nos irar, irmãos, mas dificilmente, quando irados, nós vamos conseguir produzir justiça de Deus. Por quê? Porque muitas vezes, a falta do controle das emoções, a gente acaba falando o que não deve, e aí essa palavra às vezes vai machucar alguém, essa atitude às vezes vai afastar alguém, e isso vai impedindo a manifestação da justiça de Deus em nós. E ele continua dizendo, no 21, portanto, façam o quê? Despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Da onde que vem a impureza? Da onde que vem o acúmulo da maldade? Por que ele fala no início? Que nós devemos estar pronto para o que ouvimos? O que falamos? A Bíblia também diz
que o que contamina o homem é o que, gente? É o que sai do homem. Muitas vezes o que vai nos contaminando, que vai causando maldade, impureza, são as coisas que nós vamos permitindo ouvir. O que estamos permitindo ouvir? O que aqui estamos falando? E ele diz, olha, vocês precisam se despojar, tirar isso. Vocês precisam se desfazer disso da vida de vocês. Toda impureza, que impureza? O que é impureza? São aqueles maus hábitos, são aqueles maus pensamentos que Deus, ele não aprova. Como é que tu vai saber se Deus aprova ou não? Você consegue fazer isso e falar abertamente aquilo que você pensa na frente de qualquer pessoa? Você vai saber se é impuro ou não. Você vai saber se é maldade ou não. Porque se você consegue dizer, graças a Deus por isso que eu estou pensando, ok, agora se você não consegue dizer, talvez seja algo impuro. Talvez seja algo que realmente seja mal. E Deus não aprova. Então, quando nós nos despojamos, ele diz, agora acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Que palavra? Aquilo que nós estamos ouvindo aqui hoje. Aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Tudo aquilo que hoje aqui nós já estamos produzindo como igreja. Adoração, louvor, oração, a palavra que estão recebendo, acolhei com mansidão. Por que mansidão? Porque às vezes a gente está ouvindo algo da palavra que confronta a nossa realidade, porque nós não estamos ajustados e a gente fica irado. Eu já fiquei assim, vocês já ficaram? Eu já. Espero que hoje não, amém? Mas acolha com mansidão a palavra, a qual ela é poderosa quando nós acolhemos com mansidão para salvar a vossa alma. Olha que maravilha. Nós temos uma garantia, nós temos uma promessa de salvação quando nós nos despojamos, quando nós nos livramos de toda essa impureza, de toda essa injustiça que muitas vezes a gente vai se permitindo invadir a nossa vida, mesmo sabendo que é errado. Mas ele diz, ouçam a palavra, acolham ela. Acolher, gente. E nós estamos vivendo tempo de acolhimento. Eu tenho certeza que quando você vai à casa de alguém, o que você mais gostaria, o que você mais se sente bem, é quando você é bem acolhido, sim ou não? Você vai lá na casa de um amigo, de um parente, de alguém que te convidou lá para comer um churrasco, pode me convidar, eu vou também, tá? Você é bem acolhido, a pessoa te recebe bem, a pessoa é uma pessoa cordial, enfim, a pessoa te recebe muito bem, te acolhe. É a mesma coisa, é o que a palavra de Deus, Tiago, ele está falando. Acolham a palavra com esse mesmo amor, com esse mesmo cuidado. Acolham. Recebam. Porque ela vai produzir para vocês salvação. Salvação. E por vezes, meus amados, a gente ouve algo da palavra de Deus e que vem de encontro uma realidade nossa e a gente não quer dar ouvido. Sabe o que a gente faz? A gente fala primeiro, não, mas tu vê, né? Não, mas que é assim, não é que a minha realidade é um pouco diferente. Não, amado. A palavra ela é uma para todos, não importa a realidade. Porque ela é poderosa para salvar, não importa quem for. Mas é para quem acolher com mansidão. É para quem receber com alegria. É para aquele que der ouvidos. Ela salva. E o 22, o que ele diz? Tornai-vos, pois, então, ouvindo essa palavra, acolhendo essa palavra, praticantes da palavra, e não somente ouvinte. Porque quem só ouve a palavra e não pratica, ele diz que está se enganando. E como é terrível a gente descobrir que foi enganado, sim ou não? É horrível. A minha mãe me testemunhou um tempinho atrás que uma amiga dela comprou um carro pela internet. Sim, ela estava a pé,
e ela precisava comprar um carrinho, e ela viu que era bem acessível ao bolso dela. E ela conversou com a pessoa pela internet, e viu, e a proposta foi muito atraente, baratinho. E ela então tinha o dinheiro da entrada, e ele prontamente, uma pessoa muito disposta a vender o carro, disse, está aqui o meu Pix. Pois é. E ela, se deixada levar pela situação, a emoção, até mesmo podemos dizer a ganância de algo tão barato, né? O que aconteceu? O carro nunca foi entregue. Ela foi enganada. Quantas vezes você já descobriu que você se enganou? Hein? Vamos acabar com isso hoje, em nome de Jesus. Quantas coisas a gente vai se enganando, gente? Dizendo, não, mas agora não precisa, né? Quem sabe, olha, os sinais estão aí, Jesus está voltando. Vai continuar se enganando? Não, não precisa batizar. Não, não precisa me ajustar. Não, não precisa isso. Não, não é bem assim. Não, 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 pastor. Mas então depois tu aguenta. Quando o Senhor diz assim, não para ti também. Pois é, e um dia ele vai. Um dia ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Que lado você quer estar? Amém, irmão, amém. Que estejamos preparados, como bons ouvintes e praticantes da palavra, para que o dia que o Senhor nos chamar, a gente possa aí estar com Ele, amém? E ele mais continua. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E sempre quando eu leio essa palavra, me vem a mulher na frente do espelho. Como é que é a mulher na frente do espelho? E ela fica, né? E fica mais um pouco. E o marido, vamos, só mais um pouquinho. E daí tem mais uma outra coisa. Eu nunca vi tanto lápis, tanto negócio fininho, cara. Tanta coisa que sai da bolsa de uma mulher na frente do espelho. É um negócio de louco, né? E fica se contemplando. Mas e daí o que ele diz no 24? Pois a si mesmo se contempla e se retira. Fica aquele tempo, se prepara, até fica diferente depois que sai, né? A mulher fica diferente, o homem não. Mas a mulher fica, ela chega de um jeito no espelho e sai outra. É ou não é verdade? É verdade. E ela fica ali, contemplando toda aquela transformação poderosa. E ela se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, né? Aquela lá que chegou, não quero mais saber. E ele diz, no 25, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A pessoa que ouve a palavra e não pratica, a pessoa que vem à igreja, culto após culto, ouve e não sai daqui praticando, mudando comportamento, atitude, aquilo que está no seu coração, a impureza, a maldade, não muda o seu caráter, não muda a sua linguagem, não muda a maneira de pensar, é aquilo que ele está dizendo que vai na frente do espelho, vem no culto, a palavra mostra tudo para ele, mas sai da porta para fora, nem lembra mais. Até chora no culto. Mas sai do culto, se ira logo, perde a bênção. Porque não é operoso praticante. Não persevera na lei do Senhor. Mas ele é negligente. Porque ouve e não faz. Não recebe, é como aquela palavra que eu ministrei até esses dias, sobre o semeador, que ele sai a semear,
E a semente é a palavra, e os corações são os solos. E uma cai à beira do caminho, e aí vem as aves, que são os demônios, e roubam aquela palavra. E a outra cai nos espinhos, e aí até ela cria uma raizinha, fica alegre, porque recebeu, nossa, que legal aquela igreja. Nossa, que legal. Olha que palavra, nossa, falou tudo de mim. Tem gente que já me disse isso. Terminou um culto, encontrou ali fora, o que falaram de mim para o senhor? Eu digo, nem sei quem tu é? Hã? Como é que é teu nome? Quem? Não. Eu disse, eu não sei, cara, não te conheço. Nunca ouvi falar de ti. Não, mas o senhor falou tudo da minha vida. Eu digo, olha, então foi Deus, porque eu não sei de nada da tua vida, nem sei teu nome. Cadê? Nunca mais vi. Porque os cuidados do mundo, terra com espinho, sufocam a palavra que foi revelada, que se olhou no espelho, mas saiu da porta para fora, não lembra mais. E tem também aquela que é terreno rochoso, não consegue profundidade, e por não ter profundidade, ele não consegue frutificar, não consegue crescer. Mas tem aquela que é um terreno bom, produtivo, cuidado, e que quando a palavra desce, ele já sai da porta para fora, já falando da palavra, ele já compartilha, ele já sai daqui com um posicionamento, ele já começa a mudar a linguagem, ele já sai com uma nova maneira de orar, ele já sai aqui com uma nova maneira de se comportar, ele já tem agora um jejum para fazer. Por quê? Porque ele decidiu, desceu o coração, ele olhou no espelho e viu, não dá mais para continuar assim, eu não vou mais me enganar, eu vou parar de ficar me enganando, a minha vida está atrasada. Amém? Qual terreno é o seu coração nessa noite, amado? Qual terreno? E no 26, Tiago continua dizendo, se alguém supõe que é crente, que é religioso, se você supõe que você vem à igreja e é uma pessoa de Deus, e deixa de refrear a língua, deixa de cuidar o que fala, mas não tem freio algum, antes, enganando o próprio coração, a sua fé, a sua crença, aquilo que você diz que crê, a sua religião é vã, não vale nada. Olha o que Tiago está dizendo, gente. É forte isso aqui. Se você não cuida, se você não tem cuidado daquilo que você expressa, é pura enganação. É pura enganação. É tudo vã. Tu imagina você trabalhar de noite. Imagina você, eu estou servindo a Deus, eu trabalho, mas chega no final do mês, não ganha salário. Por quê? Não, teu trabalho não valeu de nada. É o que ele está dizendo? É pesado, né? Mas isso é o que liberta a igreja. Isso é que salva crente. E não crente também. Isso é que salva a vida. Não é assim, meu amado, você é uma bênção, o Senhor te ama, Ele ama todo mundo, isso você já sabe. Agora, para cuidar da língua, ninguém fala, né? Porque ninguém quer, né? Ninguém quer pastor que manda tu ficar, calar a boca, ninguém quer. Ninguém quer pastor que diz para tu tomar vergonha na cara, ninguém quer. Só vocês, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Recebo também, amém. Recebo vocês como, né? É isso, gente. Que a nossa religião não seja vã, porque nós cremos, nós estamos dispostos a ser aqueles aos quais Deus chamou para ser. Pessoas de bem, pessoas que falam a verdade, pessoas que não mentem, pessoas que realmente têm compromisso com a palavra, pessoas que têm um coração, pessoas que não têm medo, mas que têm coragem, mesmo assim ainda às vezes, não, barata, não, mas eu vou com a barata mesmo. Pessoas que têm coragem de fazer o que tem que fazer.
Mas não pessoas que ficam se enganando. E o pior, sabe o que é? Quando a gente está se enganando, a gente também está enganando os outros. Isso é o que é o pior, gente. Porque eu estou me enganando, eu estou vindo, eu estou fazendo, eu estou servindo, e os irmãos, os líderes, o pastor está achando, ó, ovelha, está bombando, né? E o pastor faceiro, o líder faceiro com a ovelha. Mas quando vê, cadê? Faz um mês que não aparece. O que houve? Estava se enganando. Estava se enganando. E o 27. A religião pura. Aquilo que realmente Deus deseja. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa. Vocês querem saber? Não. Sim ou não? Sim. É o quê? Visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que ele está dizendo aqui? É ser bênção, é você atender necessidades, mas cuidado para não se contaminar. Porque tem gente, não, porque eu vou lá tirar aquela prostituta do prostíbulo. Eu vou lá, e aí vai lá, e não volta mais. Não, porque eu vou lá para aquela família, não, porque aquele lá, o fulano, vou tirar ele da droga, quando vê, está usando. A gente tem que ter sabedoria. Fazer as coisas, mas não permitir que as coisas nos contaminem. O que você pode fazer que não vai te contaminar? Você tem que saber. Cuidado para não se enganar. A gente está vivendo um momento difícil, de tribulação. Tem muita gente necessitada, gente, sim ou não? Sim. Precisamos ajudar? Sim, mas cuidado para não se contaminar. Cuidado para não voltar contaminado. Vou falar uma para você. Se você é uma pessoa que é emocionalmente frágil, que se você vê sangue, não vai. Vai voltar abalado, contaminado. Se você não consegue ver o sofrimento da pessoa lá, perdeu a casa, tudo, então manda as coisas que você pode, não vai, se você não tem condições. Cada um tem que saber o que pode. Porque se você vai lá, e volta, e fica naquela neura, ai meu Deus, e agora? E agora, Jesus, por que tu fez isso? E não sei o quê. Amado, se perdeu. E para recuperar depois, nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos entender o que a verdade do Evangelho traz, para que a gente possa, de fato e de verdade, ser uma pessoa prudente. Não inconstante, não uma pessoa, como diz a palavra, de ânimo dobre, ora uma coisa, ora outra, inconstante, não. Precisamos entender, precisamos fazer aquilo que realmente nós podemos, com sabedoria, dentro da minha condição de fé, porque, amados, a Bíblia diz que Deus, ele repartiu uma medida de fé para cada um, e você precisa, e eu também preciso, desenvolver a minha fé. Tem coisas que alguns têm fé para tal coisa, e outros não. Amém? Tem um que vai botar a mão no enfermo e vai ser curado agora, em nome de Jesus é curado. E o outro, Deus o livre, essas coisas não é comigo. Né? Tem um que veio endemoniado, sai agora em nome de Jesus e deu. E o outro, meu Deus, sai! Qual que é a tua fé? Não se engane. Não se engane. Porque muitas vezes, se enganando, você acaba se perdendo. E quando alguma situação se apresenta para você, e você não sabe como lidar, aí o que acontece? O inimigo, ele vem lançando sofisma,
lançando dúvida, porque ele é muito especialista. O diabo sabe o que tu gosta, o diabo sabe o que tu não gosta, o diabo sabe aonde tu tem a preferência das coisas erradas, onde você pode, aonde não pode. O diabo sabe tudo sobre você. Não se engane. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo. E aí, por vezes, por não conhecer as Escrituras, a gente não vai se tornando e nem sendo a pessoa que Deus deseja que nós sejamos. E por isso o inimigo, ele vem e vai tragando. A Bíblia diz, o diabo, ele se parece como um leão. Ele vem em forma de leão. Ele vem rugindo. E aí quando se apresenta uma situação que eu não tenho domínio, e que eu fui contaminado, ele começa a rugir. E a pessoa vai ficando com medo. E a pessoa vai o quê? Retraindo, vai se afastando, vai desanimando. Quando vê, cadê a pessoa? Se perdeu. E aí, Jesus ele disse que os pastores devem fazer o quê? Quando a ovelha se perde, vai atrás. Então não me dá trabalho, por favor. Amém? Tá? Não me dá trabalho, permaneça firme aí. Amém? Para que o Senhor vai abençoando a sua vida. Mas se tiver que dar trabalho, amém, nós vamos lá atrás. Em nome de Jesus. Tá bom? Esse é o 27, né? Glória a Deus. A gente precisa, então, meus amados, dentro do que Tiago fala, aprender a dominar aquilo que nós ouvimos, a quem você pode ouvir, o que você pode ouvir, aquilo que nós falamos, ser tardios a falar com sabedoria, falar no tempo certo, e tardio a se irar. Porque a pessoa, quando ela está irada, gente, perde o controle. A pessoa ela perde o bom senso, perde o controle das suas emoções, das suas ações. E aí, se a pessoa não vai se despojando de todas essas coisas, ela fica com o coração ressentido, com muitas mágoas e ressentimentos, e vão dando brechas para muitas influências malignas. Influências que vão causando a nossa sepultura, que vão levando a enfermidades, que vão levando a divisões, que vão levando a separações, que vão levando a inimizades. Mas não é isso que Deus quer. Bem pelo contrário, o Senhor ele nos chamou para sermos um corpo, uma igreja, uns dependentes dos outros. Como eu falei antes, tem coisa que você não gosta do seu corpo, mas tem aí, né? Tem que aguentar. E vai até o final assim. E faz parte. Faz parte. E é isso que o Senhor nos chamou com sabedoria, para amarmos uns aos outros. Tiago começa lá no verso 19 dizendo, meus amados irmãos. Você ama o seu irmão? Olha o que diz lá em João 15, verso 6 a seguir. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam do fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedireis o que quiser, e vos será feito. Olha que maravilha de promessa de Deus. Mas ele diz, qual que é a condição para isso acontecer? Permanecer em Cristo Jesus. Isso é fácil de você saber. É só você olhar o que ele diz na sua palavra, e você olhar para a sua vida como espelho e dizer assim, eu faço ou eu não faço? É assim a minha vida ou não é assim a minha vida? E ele continua dizendo, olha, esse capítulo 15 é riquíssimo. Nisto é glorificado meu Pai. O que Deus é glorificado? Em que nós em que deis muito fruto. Não inventa, pastor. Em que deis muito fruto. Amém. Obrigado, irmã. Louvado seja Deus. Amém. Não inventa, né? Só lê. E assim vos tornareis meus discípulos. Para que Deus ele seja glorificado na sua vida, você precisa dar fruto.
Você precisa frutificar. E sabe qual que é um dos maiores frutos que eu e você podemos dar? É amar ao nosso próximo como Cristo também nos amou. Esse é o maior fruto. Esse é o fruto que o Senhor espera de mim e de você. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E aqui, gente, tem uma resposta gigantesca para esse negócio aí de amor. E aí você pode levar até para outras áreas. Se você guarda o mandamento, você permanece no meu amor. Assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Amar é um mandamento. Amar é obediência. Amar não é somente aquela coisa de sentir. Amar é algo que nós fazemos porque nós entendemos. Eu entendo que eu preciso ajudar, eu entendo que eu preciso me calar, eu entendo que eu preciso dar um tempo e ouvir, eu entendo que não adianta eu me irar, eu entendo que eu preciso me purificar, eu entendo. E quando eu entendo e eu faço isso, eu estou dizendo que eu estou amando o Senhor. E quando eu faço isso, eu também estou manifestando amor ao meu próximo, porque eu não estou mirando com o meu próximo. Eu não estou falando demais sobre o meu próximo. Eu estou dando o espaço e ouvido para ouvir o meu próximo. Eu estou amando. Isso é o maior fruto, meus amados, que eu e você podemos dar. Amar o nosso próximo. Amar. E ele diz ainda no 11: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha só, quando nós fazemos isso, nós é que nos alegramos. Pergunto, você vive alegre? Você tem uma vida? Ou você vive emburrado? Como é que você vive? Você tem alegria nas coisas que você faz, no seu dia a dia? Ou está sempre emburrado? Está aí um termômetro. Não é eu, é a palavra. Amém? É a palavra revelando, é a palavra como espelho, é a palavra trazendo verdade, é a palavra te libertando, é a palavra salvando, é a palavra curando. Amém, amados? Quando nós amamos, quando nós obedecemos mandamentos, o gozo do Senhor está em nós e ele se passa a ser uma alegria completa. Você vai sentir alegria até nas pequenas coisas. Por vezes, pergunto para você, você não está acelerado no dia a dia? Atropelando o tempo das coisas. Às vezes até teu filho pede algo, você nem ouve, mas aí chega uma hora e estoura, né? Aí dá o BO. Aí eu digo, tá, mas por quê? Aí a criança começa a botar para fora, vai para psicólogo, vai não sei o quê. Aí vai ver o que é? Falta de atenção, falta de amor, falta de carinho, falta de ouvir. Hoje eu ouvi uma situação e eu disse para a pessoa, disse assim, mas tu está fazendo igual fulano? Tu está falando igual fulano? Isso é bênção? A tua filha? Isso é bênção? A pessoa no primeiro momento já ficou, né? Eu tenho que me cuidar, porque, né, parece que eu sou pastor, né, onde eu vou eu estou exortando me cuidar. Mas não é por mal, é porque, não vou dizer que eu fico irado, às vezes eu fico, tá? Mas eu fico indignado com coisas que estão ali claramente expostas, mas infelizmente a gente muitas vezes não consegue se ver. E aí chega alguém, diz algo, se a pessoa não está pronta para ouvir, o que acontece? Ela não vai tardar em falar, ela já vai vir. Toma. É ou não é? Porque não aceita, porque não recebe. Então nós precisamos ter bom senso
e ter cuidado com as coisas que Deus tem colocado e confiado nas nossas mãos. E aí depois no 12 ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É isso que Deus quer, que com amor, em obediência à palavra de Deus, você não precisa derramar mel, tá? Ficar lambendo ninguém. O amor, ele é manifesto por obediência, por muitas vezes você negar uma coisa sua. Quantas pessoas têm negado a si mesmo nesses últimos dias, em prol do próximo? Manifestando amor, gente, bondade. Muitos nem entendem, muitos talvez nem conhecem essa palavra, mas estão lá, estão fazendo, estão ajudando. Jesus tem uma passagem que ele diz, eu não anotei, mas ele diz assim, que vai chegar o dia em que vamos nos apresentar diante do Senhor quando Ele nos buscar. E aí vão chegar diante dEle, e Ele vai assim, ó, vocês vão para a direita, e vocês vão para a esquerda. Eu imagino o povo se olhando, o que será que Ele vai fazer agora, um jogo de futebol? Né? Não, quem está lá já sabe. O que será que vai acontecer agora? E aí, diz assim, apartai-vos de mim. Não, mas como assim, Jesus? Não, mas olha, eu preguei, eu fiz, eu aconteci. Não. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava nu e não me vestiste. Eu estava preso, não foi me visitar. O que nós lemos antes? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Essa é a verdadeira religião. Atender às necessidades. Aqui, meu amado, hoje nós estamos nos preparando para amanhã, depois e depois, ser aqueles que o Senhor chamou para amar, perdoar e servir uns aos outros, como foi assim desde o princípio com Jesus. E ele diz, tá, mas quando nós tivemos fazer isso, Jesus? Não, eu não. Eu nunca tive fome, eu nunca tive sede, mas os meus pequeninos, os órfãos e as viúvas, esses aqui, os necessitados, e vocês não fizeram nada. E apartai-vos de mim e vão para o fogo eterno. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer se perder, amém? Então o que nós vamos fazer? O que você vai fazer? O que Deus tem falado no seu coração para fazer? Amado, fazer aqui na igreja é fácil. Mas olha lá fora. A igreja significa ir para fora. A igreja significa isso. Nós estamos aqui como um corpo de Cristo para nos sermos aperfeiçoados. E quando eu entendo, a minha vida então começa a ser transformada. É bem simples, ó. Começa a ser transformada. E aí algo chamado Espírito Santo, ou melhor, uma pessoa chamada Espírito Santo, começa a habitar na minha vida, meu amigo fiel, todo dia comigo, onde eu vou, ele vai. Opa, e aí Espírito Santo, tudo certo? Tudo certo, vamos lá, vamos trabalhar, vamos na academia, vamos, aonde tu vai, ele está contigo. E aí você começa a ouvir ele, e aí você vai fazer algo, e ele vem aqui, opa, cuidado, isso aí não é legal. Mas que negócio é esse? Deus. Está ouvindo Deus. E aí aquilo começa, aquilo não, né? Ele começa a trabalhar na tua vida. Ele está todo dia contigo. E aí aquilo vai fazendo com que algumas coisas que você tinha prazer de fazer, que Deus não se agradava, agora você não tem mais prazer. E você começa assim, nossa, o que está acontecendo comigo? E aí você começa a ver que outras coisas também, e outras também, e de repente você diz assim, nossa, pá, que legal, lá na igreja, lá, eu quero ajudar com as crianças. Nunca gostou de criança. Pá, vou dar uma mão na cozinha. Lá em casa eu faço os mashed, uns ovos fritos, né? Ou que negócio é esse do Joade? Não, assim, que legal, eu gosto de aventura. Tem aventura? Tem aventura. Eu toquei muito tempo na noite.
Vem tocar aqui agora. A minha mãe diz que eu canto. Testa, então. Amado, aqui é o nosso campo de aperfeiçoamento. E quando isso vai acontecendo em nós, a gente vai lá, vai trabalhar. A gente vai no parente, a gente vai no parque, a gente vai no mercado, vai na farmácia. E lá, daqui a pouco assim, eu estou com um problema. Hã? Já viram isso? Tu está num lugar, alguém conta um problema para você. Que casualidade, né? Não, isso não é casualidade não, irmão. É Deus te usando para pregar para aquela palavra. A tua vida está falando. Só que por que muita gente não acontece? Por que muita gente não tem respeito com essas coisas? Por quê? Porque a vida não está falando, o Espírito de Deus não está falando mais alto na sua vida. Por isso que o irmão Tiago está dizendo, cuidado, tardio no ouvir. Ou melhor, né? Seja pronto a ouvir, tardio no falar e tardio no irá. Te livra dessas coisas, amado. Te livra, não te engana. Não, viva aquilo que Deus te chamou para viver, que a tua vida vai ser muito melhor e tu vai garantir a tua salvação. Amém?